Fala, rapaziada, estamos aqui com mais um Conexão Esportiva no canal Conexão Cast. Hoje vamos estar falando um pouquinho do Campeonato Brasileiro, né? Flamengo que assumiu a liderança com o tropeço do Cruzeiro. Vamos estar falando também da Copa do Brasil, onde o Fluminense fora de casa ganhou do Internacional, uma grande vitória do Fluminense, que praticamente encaminhou a sua classificação, né? Porque o jogo em casa pelo empate. Vamos estar falando um pouquinho também de campeonato de várzea. Em breve está para sair a Copa Cidade Barra Mansa. Recebi até de um amigo aqui, o David dos Blameiros, que vai representar o Vila Nova na Copa Cidade, que deram um parecer que em breve está para começar. Vamos esperar que até nesse mês de agosto, ou mais tardar no mês de setembro, comece, né, a Copa Cidade. Eu vejo o futebol de Barra Mansa aí, indo em frente, vento e pouco. O Brameiros, que nessa temporada, eu que tenho acompanhado o Brameiros, e tenho ficado surpreso com a rapaziada do Brameiros, do futebol que a rapaziada joga. 23 jogos, 20 vitórias, 3 empates, não perdeu nenhum jogo esse ano. Gols pró 114, 25 gols contra, saldo de 89. Muito bom. É muito bom, e eu tenho acompanhado a equipe do Brameiros, cara, na várzea aí. Eu fico de bobeira como é que tem rapaziada, uns garotos bons de bola aqui em Barra Mansa, e às vezes faltou mesmo aquela lapidação na base, né? Que a gente teve até conversando aqui com o Max, com o Genivaldo, isso. Que às vezes um detalhe da base ali, um detalhe de posicionamento, né? Do toque de bola, de aprender a marcar também, que é um dos defeitos do jogador brasileiro. Verdade, que ele perde muito pro jogador europeu nesse sentido, né? De reposição, de marcação. E se provável, eu espero que sim, que no próximo já temos notícias da Copa Cidade, para a gente estar aqui até trazendo alguém para estar falando, né? Da Copa Cidade, que eu tive ano passado, tivemos lá na final, né, com o canal de várzea, né, tivemos lá na final, a equipe do Primavera perdeu nos pênaltis para a equipe da Coringa, se eu não me engano é Flá Coringa o nome do time, né? Isso aí. Perdeu um ótimo jogo, um bom jogo mesmo, um jogo jogado, e jogo às vezes a gente não vê no profissional um jogo tão bom, porque foi um jogo muito bem jogado, disputado, mesmo, né? De muitas chances, e eu espero que esse ano a Copa Cidade também seja muito boa. E mês de setembro teremos um campeonato também no campo do Boa Sorte, campeonato amador no campo do Boa Sorte, você que tem sua equipe novidade, né? Amadora, e tem vontade de colocar no campeonato. Já teve um no começo do ano, foi mais assim para saber como seria, né? Foi o embrião. Teste, né? Isso aí. E agora vai ter outro em setembro. Estive conversando com o Patrick, né? E você vai ser muito mais bem organizado, tanto questão de arbitragem, os bandeiras. E a organização é interessante, né? Você vê hoje o futebol aí, ainda mais na várzea aí, né? Aqui na região é muito maneiro. Você vê um juiz apitando, você vê uma estrutura montada para isso. Isso faz muita falta aqui na nossa região. Vai ser muito bom. Teve tempo de os campos abandonados, né? Hoje em dia a gente vê, inclusive agora lá no Ciderlândia tá trocando, né? Tá bonito também. Então, mais um campo aí que vai ficar com a qualidade boa pra galera jogar bola. E a gente fica satisfeito com isso. Até pra mim ir gravar. É melhor, muito bom. É bom pra quem assiste, bom até pro jogador, que consegue também desempenhar. Com certeza. Um papel muito bom. Sem dúvida. Esses dias estive no Minas também, o Minas é grama natural. O campo do Minas tá um campo legal também. Né, como o Goiabal, que é grama natural, que também é um campo muito bom, que para mim até campo de várzea de Barra Mansa, o Goiabal para mim é o melhor. Goiabal? Né, grama natural, né? E vamos continuar aí ligados no campeonato de várzea, vamos continuar ligados aí em todos os times aí que poderão participar dessa Copa Cidade. E de mais notícias no próximo programa estaremos trazendo. A gente vai trazer sim. Novas notícias, porque até agora não tem nada de concreto mesmo, né, de quando vai acontecer, mas nós estaremos aqui falando de qualquer novidade do campeonato de várzea. Hoje a nossa novidade é o time do Rio, né? A gente no podcast passado falamos, né, sobre as competições Sul-Americana, Copa Libertadores, Copa do Brasil pegando fogo. A gente deu até uns palpites, né? E essa rodada surpreendeu, né? Muita gente aí, principalmente na Copa do Brasil, a vitória do Fluminense contra o Internacional, que você achou que o Inter ia ganhar, mas não foi dessa vez, né? Não foi dessa vez. Saudações tricolores aí pra todo mundo. Ganhar no Beira-Rio é normal. Eu costumo dizer isso aí pros meus amigos, ganhar no Beira-Rio é normal. Relembrou, né?
a semifinal da Libertadores, 2-1, mesmo placar. Realmente, Tinha que acontecer eu aí, tinha ó. esquecido desse Quem é detalhe tricolor não mesmo. esquece, John Kennedy Não ali esquece. marcando, a final contra o Boca Juniors. Mas foi um jogo que surpreendeu muita gente. O Fluminense é um time que, quando você acha que ganha, perde. Quando você acha que vai perder, ganha. Inclusive, é Éder Valência o que perdeu os gols lá, Isso, né? perdeu. Nossa, que dali foi Eu Deus. tava conversando com um colega, cara, que você não quer no seu time de jeito nenhum. Eu falei, Éder Valência, porque ele fez o Fluminense ser campeão da Libertadores. Ali o torcedor tem raiva até hoje, né, rapaz? Nossa, se fosse no meu time, rapaz. E o Fluminense realmente me surpreendeu nessa rodada. Porque ganhar do Inter lá, na verdade, nunca foi fácil ganhar do Inter lá. Né? E o Fluminense, essa vitória, e não só pela vitória em si, o jogo do Fluminense. Foi um jogo bom, jogo inteligente. Isso aí, porque o jogo você tem que ter inteligência, como foi o Fluminense no Mundial. O Fluminense foi muito inteligente. O Renato, ele entendeu que o time dele era inferior tecnicamente que os outros, montou o time para jogar, para ser reativo, né? Não para atacar de qualquer forma. Pelo contrário, defender, pensar primeiro em defender. Né? Exatamente. E o Fluminense... E relembrou muito, né, com o período que o Fluminense ficou no Mundial, esse jogo do Internacional, que estava vindo de uma sequência ruim, né? Perdeu pro Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, né? No Brasileiro, né? Brasileiro, esses 3 jogos seguidos aí. Foi jogos pesados também, né? Sequência pesada de times que estão brigando pra ser campeão. E contra o Internacional, ainda mais ainda sem o Arias, né? Fluminense aí, que vendeu o Arias aí, parece que não sentiu tanto nesse jogo contra o Internacional. Parece que as coisas se encaixaram. Até o Everaldo, né? Chuta, Everaldo. Deu certo, o homem meteu 2 gols. Graças a Deus deu tudo certo. O amigo lá até falou, o Ola, um abraço pro Ola. O Ola fala do Ola direto aqui, que a gente conversa praticamente todos os dias. Ele até falou, nunca critiquei. Nunca critiquei, eu também, rapaz. Nossa, rapaz. Ele é um crítico terrível do Que camisa 9. Mas eu acho que no jogo da volta é tranquilo, né, cara? Você acha que uma vantagem é boa? A vantagem é boa, até porque o time do Fluminense pro time do Internacional, acho que um não tem nada assim de muito acima do outro. Muito... Então o Fluminense traz para sua casa, com sua torcida, uma vantagem. Uma vantagem boa. De poder, por exemplo, o Fluminense começa o jogo classificado. Porque o empate dá a classificação pro Fluminense. Então, o Fluminense eu acho bem encaminhado, o Botafogo eu acho muito bem encaminhado. Botafogo foi bem. Apesar de ter ganhado em casa, os 2 É bom, uma vantagem boa. Não acredito que o Bragantino reverta, até porque o time do Botafogo é um time muito competitivo. Sim. Então eu acredito muito no Botafogo. O Vasco... Surpreendeu, achei que ia perder, cara. E jogou bem o Vasco. Jogou bem. Mereceu até ganhar. Isso aí, mereceu até ganhar. Mas o Vasco tem coisa que acontece. Não tinha aquele ditado que fala que tem coisa que só acontece no Botafogo? Mudou, né? Agora tem coisa que só acontece com o Vasco, rapaz. A torcida tá triste ainda. A gente vai comentar disso aí também. O Vasco tem muita dificuldade no seu plano de jogo. Tem muita dificuldade. Você vê como uma equipe bem inferior, que a equipe do CSA é bem inferior, o Vasco ainda tem as suas dificuldades, apesar de acreditar no Vasco da Gama. Quem se dificultou na rodada da Copa do Brasil, que teoricamente seria favoritaço, foi o Flamengo. Porque a poupada aí de jogadores aí do Felipe Luiz aí deu uma dificuldade muito grande. O Flamengo ontem não jogou. Tava vendo o jogo com meu filho, eu falei com ele, não é possível que é só a gente do lado de fora que vê, né? Porque o time não tá rendendo. Não tá rendendo. O meio campo do Flamengo ontem inexistente. E o Felipe Luiz demorou muito para mudar. E quando mudou, não conseguiu fazer o resultado. E aquele negócio, né? Eu até falei com um amigo meu, até quem é tricolor rival sabe disso, né? O Flamengo teve um jogo domingo, sábado ou domingo, né? Com o Atlético Mineiro, pelo Campeonato Brasileiro, e lá não poupou. Então você vê 2 coisas. A preferência, a prioridade que parece que o Felipe Luiz e a comissão técnica tá tendo em relação ao Campeonato Brasileiro, parece que é uma prioridade, né? Porque, poxa, não tem como. Você entrar com sua força máxima em uma competição de mata-mata, você poupar, parece que tem uma prioridade envolvida nisso. Até porque o mata-mata você tem 2 jogos para classificar para a próxima fase, né? Ainda mais em casa, você poderia ter entrado com uma vantagem boa. Aliás, que o Flamengo, acho, fez um primeiro tempo razoável, que eu vi ali, acompanhei, perdeu uns lances, uma bola no travessão também. E deu mole na zaga, né, cara? Aquela saída de bola ali, estilo Diniz, né? Não precisava daquilo. Parecia que tava dormindo no ponto e o Hulk foi lá e aproveitou. O gol que o Rony não fez no Campeonato Brasileiro, lembra que o Varela salvou em cima da linha, não foi? Na rodada passada, o Hulk foi lá e pegou e fez. Né? Não foi o Hulk. Eu esqueci o nome do rapaz. Foi aquele rapaz que veio do Atlético. Então, o Rony perdeu e o Hulk foi lá e fez agora, né? O Rony. Não, o que fez o gol? Não, o que fez o gol foi o Hulk, quem perdeu foi o Rony.
Nesse jogo que você tá dizendo? Isso. Você viu nesse jogo não foi o Hulk que fez gol, não. Foi não? Eu esqueci o nome do rapaz, ele era do Atlético Paranaense. Eu esqueci o nome dele agora. Acho que eu sei quem que é. Eu vou buscar aqui pro meu amigo Google. Que falaram foi o Hulk, eu falei, mas não... Mas pra você ver, né, que, cara, não precisava dessa complicação a torcida, né? Infelizmente, não dá pra entender um time que tem um elenco daqueles que ganha, né, muito dinheiro, o Flamengo poupar um time ainda mais que vinha de 2 jogos no Rio de Janeiro, né, cara? Você jogou domingo, agora no Rio de Janeiro, não tem aquele negócio de viagem, não tem nada, e agora é uma complicação pro jogo da volta. O Coelho, até aqui, ó. Coelho. O Flamengo ontem se complicou e colocou em aberto aí agora. Eu acredito que o Flamengo, a força máxima do Flamengo, tem condição de ganhar de qualquer time do Brasil em qualquer lugar. Sim. Só que quando você vai na casa do adversário, pressão da torcida, a gente vê que é mais difícil ganhar na casa do adversário. E eu imagino um galo fechado, né? E você vai ter que ir pra cima, deixar espaço. Você tem que ganhar o jogo. Mesmo que você não tenha que deixar espaço no começo, você pode começar o jogo tranquilamente. Vai ter uma hora da partida que você vai ter que se abrir. Não tem jeito, porque você tem que fazer o gol. Então o Flamengo, ele complicou a sua classificação. E igual que você falou aí sobre prioridade, e eu acho que deixou bem claro que a prioridade bem claro, é o brasileiro. O brasileiro, no caso das competições aqui nacionais das duas, a prioridade é o brasileiro. E o interessante que eu tava vendo nos comentários lá da torcida do Flamengo, que o pessoal ficou triste pela derrota, mas ficou feliz pela atuação dos estreantes lá, né? Jogou muito bem, entrou. Qual é o nome? Samuel Lino. Entrou muito bem. Fez até um gol anulado, né? Isso, inclusive bem anulado, que estava impedido mesmo. Eu tive até conversando com os amigos que a minha expectativa maior dos jogadores... É o Samuel. É ele. Apesar do Saúl ser um ótimo jogador... Mas tá parado também, né? Mas já estava parado um tempo e tá num lugar ali que eu acho que o Flamengo tem... Uma necessidade. No caso do Samuel Lino, sim, porque na esquerda... Quem tá jogando melhor é o Bruno Henrique, que já não é o jogador que ele foi há anos atrás, né? Ainda mais com essa pendência que ele tá, né? Sobre esquema de aposta. Esquema de aposta, que a gente nem sabe se vai continuar, né? Teve uma notícia que falou que, né, aceitaram já, né, a investigação lá e a qualquer momento pode surgir uma novidade. Infelizmente, destruiu a carreira do jogador, né, cara? Por sorte dele, a carreira dele já tá praticamente no fim também, né? Já tá, acredito eu, nos últimos 2 anos de carreira. 30 e poucos anos, acho que 35, se eu não me engano. 35, já tá indo embora a carreira. Já tá mesmo no final da carreira. Mas é muito ruim, tanto com ele quanto com o Paquetá, ou qualquer outro jogador, né, que entre nesse esquema, você encerrar a carreira por causa de vontade própria é uma coisa, você encerrar a carreira por causa de apostas, não seria legal. Então, mas o Samuel Lino, ele é da posição que o Flamengo está mais carente no momento, que é a ponta esquerda. Ponta esquerda. Porque na ponta direita, você para usar, tem o Plata, o Luiz Henrique, tem o Luiz Araújo, Luiz Araújo, isso. Que é jogador. Tá jogando muito bem. Isso, tem jogado muito bem. Então, é o que eu tenho maior expectativa. E é o que ontem se apresentou para o jogo. Porque ele, que a gente fala 1 contra 1 ali no X1, ele foi... Você vê que é um jogador difícil de marcar, é muito rápido. Mas para mim o Flamengo ele se complicou sem necessidade. Sem necessidade. O Flamengo tinha condições de colocar um time agora e no jogo contra o Ceará colocar outros jogadores assim, igual esses jogadores que estrearam ontem. Dava pra ter jogado. Jogadores... Porque o Ceará não é isso tudo também, né, cara? Exatamente. Não dava pra conseguir uma vitória, dá pra ganhar um time. Eu até brinquei isso aí. Falei, quem quer ser campeão tem que ganhar o Ceará lá. Interessante que a torcida falou assim também, Jorge Jesus não tinha essa não, de poupar jogador. Era todo jogo o mesmo time, cara. E eu acho que isso é preciso, né? Tem hora que realmente a sequência é pesada, mas é igual eu falei. Você tem 2 jogos no Rio de Janeiro, com o mesmo time. Pra que você vai poupar time? Não tem viagem, não tem, entendeu? Não. Diminui o ritmo do treino, faz alguma coisa, exatamente, cara. Ou coloca algumas peças titulares ali que são importantes, né? Pra matar o jogo, decidir. Mas... Isso aí, eu acho que poderia ter poupado isso aí. A carga nos treinos. A carga, pô. Na semana, no Jorginho, no Arrasca. Porque se nós analisarmos o Flamengo ontem, o Flamengo ficou sem a criação no meio. Por quê? Porque ele tinha Everton Araújo e Alan. 2 jogadores que é mais de destruir jogada do que de armar. Aí ele colocou Plata, Luiz Araújo e o Matheus Gonçalves. 3 jogadores que jogam aberto pelo lado. Ou seja, não tinha ninguém no meio. Os 2 homens de meio, que eram os 2 volantes, que são homens que não são homens de criação. Não são volantes como o Gerson, por exemplo.
como o Jorginho, Jorginho. né? Jogadores que sabem chegar também. Então, ontem eu acho que o Flamengo ele entrou muito mal, escalado, e o futebol do Flamengo não fluiu, apesar que teve uma chancezinha ou outra ali, mas o futebol mesmo do Flamengo, aquela posse de bola, aquela toque, inversão de jogadas... A percepção do jogo parecia que faltasse um jogador ali, uma Arrascaeta da vida, mudava o jogo. Então, pelo menos isso. Eu cheguei a comentar isso. Você vai poupar o Jorginho, que vem de um campeonato que não teve férias, certo? Vamos poupar o Jorginho, que não é nenhum garoto mais, então vamos poupar o Jorginho. Mas tinha que ter o Arrasca. Tinha. Não pode tirar os dois mesmo. Até porque a gente não tem mais o Gerson, né, que poderia ser um jogador que estaria no lugar. Ou ele tinha que ter entrado com um dos jogadores aí, vamos colocar igual o Samuel Lino, jogasse até onde aguentasse jogar, no segundo tempo entrasse com outros jogadores, né? Mas é até mais fácil falar agora que perdeu também, né? Mas ontem, vendo o jogo com meu filho, eu reclamei, eu falei, mas cadê o homem do meio? Cadê o homem que distribui a jogada, né? Não tinha o Flamengo no meio, ontem ele estava com um buraco. E agora o Flamengo vai ter que buscar fora de casa a sua classificação. Então, para mim, o Flamengo ele se complicou. Fluminense e Botafogo, para mim, tá tranquilo. Tá bem manter. Bem encaminhado, por caso vão jogar em casa. Apesar que o Bragantino lá também é chato, né? É chato, mas o Botafogo acho que não. O time do Botafogo é muito competitivo. Eu vi Botafogo e Bragantino. O time do Botafogo ele luta o jogo todo. É o mesmo estilo do Bragantino com a qualidade diferente. Que tem mais qualidade aqui. Teve a contratação daquele jogador lá, né? Que fez até o gol contra o Bragantino. Jovem também, que veio de fora. Tá dando resultado. Esqueci o nome dele, cara. Eu lembro do Danilo e tem um do... Acho que é argentino, né? Isso, é um baixinho, que fez até os gols. Eu esqueci o nome dele agora. O colega estreou bem, jogou bem. Comentou comigo lá que ele é muito bom. Não sei se é alguma coisa relacionada igual Montoro. Isso, alguma tipo assim, né? Exatamente. E é um jogador de qualidade. E já é a segunda vez que o Botafogo aposta num jovem argentino e parece que vai dar certo. Tá dando resultado, né, cara? Porque o Almada... E a gente fica feliz pelo Botafogo, né, cara? Um time que tava anos atrás aí brigando pra não cair junto com o Vasco ali direto. Um subia, o outro descia. Hoje você vê o Botafogo, por mais que perdeu o Luiz Henrique, Thiago Almada, Igor Jesus, são perdas ali excepcionais e grandes. Você consegue ainda repor, você vê jogadores que tá entrando agora e o Botafogo brigando por título. Pra mim, um dos favoritos também do Brasileirão. Tem grande chance de ser campeão. Copa do Brasil também pode ir longe. Então o Botafogo tá surpreendendo e alegrando a torcida, né? Eu cheguei a comentar hoje que, para mim, são 4 times que têm chance de ser campeão brasileiro. Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Botafogo. Esses 4. Para mim, ambos têm totais chances de serem campeões. Porque são os elencos mais qualificados no momento, né? Eu não vejo ninguém, assim, tirando esses 4 com capacidade de chegar. O Bragantino não vejo. Bragantino chega. Bragantino, briga de quinto, o Bragantino, sexto, como o São Paulo, por exemplo, como o Bahia, vão brigar pela vaga na Libertadores, né? Cruzeiro teve uma crescente boa também, interessante time do Cruzeiro. Do nada, né, despontou, tava vendo as crises. E desses 4 eu acho o que tem menos chance. Você acha? Se eu fosse colocar assim, em ordem, eu acho que Flamengo e Palmeiras... Como sempre, né? Batem de frente um com o outro. A equipe do Botafogo, mesmo com a saída, continua uma qualidade muito boa. Também tem grande chance, até se a gente pegar a pontuação aqui, ó. O Flamengo tem 36, o Palmeiras tem 32, mas o Palmeiras tem um jogo a menos que o Flamengo, porque ele tem 2 jogos a menos. Isso. O Flamengo tem 1, ou seja, ele pode encostar aí a 35, ficar um ponto atrás. Botafogo também tem 2 jogos a menos, ou seja, 1 a menos que o Flamengo. Se ele ganha ali, vamos dizer, o jogo que está a menos que o Flamengo é 29, ele está ali 7 pontos do Flamengo, ele já volta de novo para a competição. Então, é os 4 times assim que eu coloco fé e coloco o Palmeiras abaixo dos outros 3. Eu acho que o Palmeiras, o Cruzeiro, melhor dizendo, ele não tem elenco para brigar até o final. Uma hora vai cansar. Isso, eu acho que uma hora o time vai cansar. O time titular em si é um time bom. É um time que eu acho que tem condição, por exemplo, Copa do Brasil. Certo? Eu acho que ele tem condição de chegar e foi zebra também, empatou com o CRB em casa, 0x0. No jogo, né? Não dá pra entender, cara. E o Potker deu uma no Fagner lá, devolveu. Rapaz, o Fagner ficou triste. Fez com o Fagner sempre fez. Né? Porque eu tava vendo uma reportagem lá, ele reclamando, mas se nós pegarmos o histórico do Fagner, ele não pode reclamar muito não. Né? E nos comentários lá, ninguém sentiu pena do Fagner. Não tem como. Não tem como. Mas é um resultado que surpreendeu muita gente. Surpreendeu, com certeza. Eu não esperava o Cruzeiro empatar. Acho para mim mais surpreendente do que a vitória do Galo. Foi. Porque o Galo e o Flamengo
pareado, né? Fluminense e Internacional, são times grandes, de camisa, que nós esperamos qualquer coisa acontecer, independente de um ter um elenco mais qualificado que o outro, ambos conseguem jogar um com o outro. Agora, o CRB, não menosprezando a camisa do CRB, eu imaginava que o Cruzeiro ia matar o jogo ali já no primeiro. No Mineirão. Põe até em risco também, né, cara? Que esse time pequeno aí, eu falo de expressão, chega em casa no jogo da volta, apoio da torcida. Não tem obrigação de classificar. Não tem. Os caras, é o último jogo da vida deles pra eles, entendeu? Então, pode complicar. O Cruzeiro, eu acho que é outro time complicado aí na Copa do Brasil. Aí eu sou CRB. O Vasco também, na minha opinião, dentro de casa, por mais que vai decidir lá em São Januário, é perigoso também, porque o Vasco também tem uns históricos aí estranhos dentro de casa, né? Ele parece que se complica dentro de casa. Tem muitas eliminações nas competições aí, se você olhar, do Vasco dentro de casa, na disputa de pênaltis, e o CSA é um time chato, cara. É um time que também vai brigar pelo empate, vai segurar até os pênaltis pra mim. Então, eu imagino isso também. Vai jogar... E vai aproveitar o contra-ataque. Isso, vai jogar pra não perder, né? E tentar uma chance ali pra matar o jogo. Eu ainda acredito que vai dar Vasco. Eu acredito que vai dar o Vasco. Acho que naquele sufoco, mas vai, né? Mas o Vasco, ele deixou de ter uma tranquilidade maior, porque ele teve a oportunidade de ganhar. Eu vi uma boa parte do jogo, e a boa parte que eu vi do jogo, o Vasco estava muito melhor do que a equipe do CSA. Então, acho que o Vasco ficou muito mole. Abriu uma polêmica aí, né, que saiu essa semana, né, semana passada, nas rodadas anteriores, que é acerca do Vasco, né? A gente falou acerca que tem coisa que só acontece com o Vasco, e literalmente aconteceu mais uma vez, e vou pedir até sua opinião, né? Tem muita gente nas redes sociais discutindo sobre isso, porque o acontecimento do goleiro, né? O nome do Léo Jardim, que se machucou, fez aquele tempo de cera, e realmente no Brasil, né? É muito normal você ver isso, ainda mais quando o time tá perdendo, tá ganhando no caso, tá com uma vantagem, o jogador vai lá, o goleiro vai lá. Só que o juiz foi lá e não caiu na dele dessa vez e expulsou. Na sua opinião, você é um entendedor de futebol, amante do Vasco. O que você acha sobre essa decisão, cara, do juiz? Você acha que exagerou? Foi exagerado? O jogador errou? E aí? Então, eu acho exagerado. Sabe por que eu acho exagerado? Porque não vai continuar acontecendo. É a primeira vez que eu vejo. Se teve na história, teve pouquíssimas vezes. Porque eu, assim, de cabeça agora, assim, de imediato, eu não lembro de outro goleiro ser expulso por cera. Também não lembro, não. Não, eu sei que até teve. Teve, mas eu não lembro, você vê que é coisa rara. Então, o ruim de ter expulsado o Léo Jardim é que não vai continuar acontecendo. Goleiros vão continuar fazendo cera, principalmente os goleiros já mais cascudos, né? O goleiro do Flamengo, quanto... O Rossi, ele é experiente nisso, né? Faz muita cera. Então, vai expulsar? Não vai. Então, eu achei exagerado nesse sentido. Agora, se fosse uma coisa normal, pelo contrário, eu acho muito certo. Porque o jogo tem que ser jogado. Trava muito o jogo. Trava, o goleiro cai, você vê que qualquer quedinho, o cara cai lá e perde tempo, que não é recolocado. Os acréscimos não são recolocados os momentos que são perdidos. Isso é verdade. No jogo. Então, nesse sentido, eu acho correto. Só que a gente sabe que não vai acontecer, não vai continuar acontecendo, goleiros não vão continuar sendo expulsos, então acho que houve um certo... Exagero da parte do... Na minha opinião, eu acho que foi interessante, porque eu acho que quebra esse padrão, né? O juiz vai lá, coloca respeito, e até numa próxima rodada, um outro time adversário que viu essa cena acontecendo com o Léo Jardim, o goleiro vai ficar mais esperto também. Eu acho que vai travar menos o jogo a partir de agora. Eu acho que foi interessante essa decisão, que por mais que você não sabe se o goleiro realmente estava sentindo alguma coisa, porque é muito difícil, né? A gente quer, ainda mais, o time tá perdendo, ninguém quer saber se o goleiro quebrou a perna, todo mundo acha que é cera, independentemente se teve uma lesão ou não, eu acho que o goleiro foi esperto. Eu acho que se o Vasco estivesse perdendo, eu acho que ele não cairia. Acho que tem muito disso também, entende? Se o Vasco estivesse perdendo de 1-0 pro Internacional, acho que não teríamos cera do Léo Jardim, mas não tem como a gente provar isso, né? Não dá pra saber o que ele estava sentindo, mas acerca disso eu acho que é interessante no respeito do futebol, pra você parar de ganhar tempo, mas o torcedor não entende isso, né? E até o Vasco soltou um laudo médico, né? Acerca do Léo Jardim, só que na outra rodada ele já estava jogando, né? Foi contra o próprio CSA, né? Ele jogou contra o Inter no sábado, no domingo, saiu o laudo médico na segunda-feira e ele atuou contra o CSA. Aí não dá pra saber se esse laudo é falso. Eu vou ver as próximas rodadas. Não acredito que
que a arbitragem vai continuar fazendo isso com o goleiro que está fazendo cera, até que se fizer isso aqui no Brasil, vai ser bastante goleiro expulso. Vai ser. Porque não só o goleiro, como os jogadores mesmo. Quando tá ganhando, por exemplo, tá ganhando de 1-0, jogo apertado, final de jogo, você pode reparar que qualquer encontrão, o jogador cai no chão e rola. E parece que quanto mais falso, mais rola, né? Bate no chão. Isso aí infelizmente faz parte da cultura do futebol brasileiro, principalmente, né, cara? O argentino também, eu acompanho alguns jogos do campeonato argentino também, é uma enrolação danada também. E eles batem muito, né, cara? Futebol argentino, você tem que... Muito mais pegado. Eu costumo dizer isso aí, que o futebol brasileiro, ele apita muita faltinha. Né? Quando eu vejo o campeonato inglês, gosto de ver muito o campeonato inglês, o campeonato argentino não tem essa quantidade de faltinhas que tem no Brasil, não. Acho que o Brasil força um pouquinho, a arbitragem força um pouquinho algumas faltas. Força. E no Mundial, eu fiquei surpreso com isso aí. A arbitragem brasileira no Mundial não foi ruim igual é no brasileiro. Isso deixa a gente até mais preocupado, né? Parece que o jogo tá condicionado já. Esse cara cai mesmo, mas você tem que apitar, hein? É um peso, cara. É difícil. Então, talvez também, né? Porque o árbitro não quer errar também no Mundial, né? Uma competição grande, o cara quer estar lá no próximo ano também. Então o cara vai vir a Copa do Mundo. Fica mais criterioso, igual o Fluminense, rapaz. Você vê o Fluminense no brasileiro, não tava arrumando nada. Chegou no Mundial, meu irmão. Continua arrumando nada. Chegou no Mundial de clube, chegou na semifinal, ninguém entendeu nada. Então é mais sobre isso. Eu acho que o árbitro ele tem aquela performance, né? Eu quero me performar igual numa Copa do Mundo. Você vê lá os brasileiros lá, põe moral, os caras não abaixam pra ninguém. E eu acho que é performance, né? O cara quer se mostrar, não quer errar, quer minimizar os erros. E o futebol brasileiro, ele sofre com isso, né, cara? Com as lesões, já virou muito manjado, já as jogadas, sabe que o jogador vai cair, sabe que aquele toquinho já era, entendeu? E interessante que eu achei maneiro, né, esse ano, né? Você vê agora que os capitães do time, né? Que tá conversando com o árbitro, né? Isso é interessante, ter esse diálogo, né? E não sei se você viu um vídeo do Hulk, ele foi conversar, foi no jogo de Libertadores, ele foi conversar com o juiz no final do jogo, tava numa resenha, um rindo pro outro, do nada o juiz vai lá e dá um amarelo pra ele, você não viu não? Não vi essa não, isso aí passou despercebido. Rapaz, foi muito maneiro, ele foi reclamar, foi falar alguma coisa assim, eles estavam conversando, o jogo tinha acabado, o Galo tinha ganhado, não sei do placar, ele conversando com o árbitro, o juiz rindo pra ele, naquela resenha, aí ele foi lá, segurou o Hulk e falou assim, ó, amarelo porque aquele lance lá, do nada, no final do jogo. O Hulk ficou com a cara lá, vou te mostrar o vídeo depois. Pra você ver que até com a própria resenha o juiz vai lá e dá um cartão amarelo. Mas a gente falou da Copa do Brasil, né, mas Sul-Americana, pra mim o Fluminense é favorito dos times do Rio. Fluminense é o único que tá, né? Nacional, é isso mesmo? Fluminense e Nacional. Que eliminou o Bahia. Eu achei até estranho o Bahia ter rodado por Nacional. Conversando com um colega tricolor, ele falou isso aí, falou, rapaz, dá bem. Eu esperava. O time realmente, o time do Nacional, pra mim, tecnicamente, é inferior ao do Bahia. Pra mim ficou acessível. Então, eu acho que é o Fluminense e Cruzeiro que tá representando o Brasil no Sul-Americano. Se eu não me engano, é o Cruzeiro. O Fluminense tem grande chance, cara. Porque eu vi lá o chaveamento, não tem muitos times fortes, né? Tem times assim, neutros. Eu acho que o Fluminense pega essa Sul-Americana, cara. Na minha opinião. Tem chance de chegar. Não, isso daí sem dúvida. Os times brasileiros eles sempre têm chance de chegar. A qualidade dos times brasileiros. Tanto que nos últimos anos tem chegado. O Brasil tem perdido as finais. Se não me engano, uma com São Paulo e uma com Fortaleza. Isso, as Fortaleza duas, né? Perdeu. Perdeu pro Racing, não foi? É isso aí. Perdeu. Então foram os dois que perderam. O São Paulo foi pra LDU, não foi isso mesmo? Isso. Um jogo ganho, eu vi aquele jogo, falei, caraca, ele deu fraca demais, conseguiu ganhar lá dentro. O lance de um jogo só também tem muito disso, né? Tem. É o dia, se você não estiver bem naquele dia, você acaba perdendo para um time muito inferior ao seu. O lance de 2 jogos te dá a chance de jogar mal, igual aconteceu com o Flamengo mesmo, jogou mal um jogo, você tem a chance do outro jogo de tentar reverter. Que é o mata-mata, né? Agora, quando é só mata, é um jogo só, meu irmão, aí é matar ou morrer mesmo. Eu também aposto que o Fluminense tem grande chance de chegar. Pra mim acho que chega. E tanto na Sul-Americana quanto na Libertadores, eu sempre aposto nos brasileiros. Nos últimos anos não tem como não apostar nos brasileiros. Os elencos mais fortes da América hoje, tirando o River Plate, que é o time que consegue, questão de elenco, equilibrar com os times brasileiros, né, pelo menos chega próximo dos times principais brasileiros, os times brasileiros têm plena chance de chegar em qualquer competição sul-americana. Isso daí,
sem dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, Fluminense e Nacional apostam no Fluminense. Copa do Brasil tá em aberto, né? Copa do Brasil. A Copa do Brasil porque aqui o clássico, por exemplo, vamos colocar que o Flamengo passa, o Fluminense passa, dá um Fla-Flu. Não tem esse negócio meu time é melhor. Clássico não tem isso. Se o clássico estadual, né, interestadual, já não tem muito disso, igual Flamengo e Palmeiras e Fluminense, não dá pra você cravar um favorito. Você vê até o próprio aí, Palmeiras e Corinthians, né? Que jogaram agora na Copa do Brasil. 1x0 Corinthians. 1x0 Corinthians, com o pênalti perdido do Roberto. O Roberto poderia ter... Com o gol anulado lá do Palmeiras, com o VAR que eu não consigo enxergar o impedimento de jeito nenhum. E é complicado também esse VARzinho do Brasil aí na hora de traçar a linha. Porque... Eu acho que tinha que ser igual na Copa do Mundo, você viu no Mundial também. Aquele VAR já é mais automático, né, cara? Poxa, eu acho que eu vendo notícia que tava querendo levar isso pro Brasil. Tava querendo trazer, sim. Seria interessante, cara. Não, demais. Que elimina qualquer erro. Por causa da dúvida. Porque o traçar a linha tem um lance humano. Acaba te gerando dúvida. Será que não está condicionado? Será que não era? Já, na dúvida é dele, né? A gente não sabe. E tira um pouquinho do choro também, né? Porque essas linhas assim, isso aí depois dá um chororô no outro dia. Pior que é verdade mesmo. Mas a Copa do Brasil tá em aberto, cara. Você falou tudo aí. Eu acho que vai se desenhar mais lá pra semifinal, você vai ver. Não, com certeza. Porque a ver quem chegou, vamos colocar Rod de Flamengo e Palmeiras. Que são, teoricamente, os dois maiores favoritos. A partir do momento que rodou esses dois, os outros times estão tudo ali, ó. No mesmo nível, equilibrado. Ou seja, pode dar qualquer um. E dependendo do chaveamento que você pega, da sorte do confronto em casa, por exemplo. Isso muda tudo, né, cara? Muda, porque, querendo ou não, é melhor você fechar em casa. Porque o primeiro jogo já é um jogo, você pode falar que a grande maioria dos primeiros jogos são jogos mais truncados, menos abertos. Por quê? Porque todo mundo sabe que ainda tem outro jogo, principalmente quem vai jogar em casa. Quem joga fora na primeira, o cara tá tranquilo, faz o dele, não precisa ficar correndo muito, tem aquela obrigação de atacar, entende? Igual o Galo fez com o próprio Flamengo, pô. Naquele momento pegou a oportunidade e matou. Então é muito importante essa decisão dentro de casa. Vamos ver quem que vai, né? O Flamengo agora, tomara que perca, né? O Flamengo, igual, eu ainda acredito na classificação pelo elenco, mas eu acho que o Flamengo complicou a sua classificação. Os times do Rio, tirando o Flamengo, eu acho que todos têm plenas condições de classificar. O Flamengo que se complicou, porque agora vai decidir fora de casa. Jogo fora de casa contra o Atlético, no Mineirão, lotado, nunca foi fácil. Agora é no Mineirão, né? Agora é na Arena, né? Arena. Qual que é o nome da Arena, rapaz? Até um nome bonito lá. Eu sei que eles falaram galinheiro, né? Mas... Vai ser uma pressão, torcida do Galo. Ainda mais que esse confronto, né? Galo e Flamengo. Já é comum, né? Espero que seja igual ao ano passado, né? Né? Foi 2x0, não foi? Foi 1x0. 1x0? Finalzinho. 1x0 gol do Plata, Espero que só o Flamengo não perca aquela quantidade de gol que perdeu no passado, porque ano passado podia ter sido um jogo muito mais fácil. O Flamengo consegue passar, eu acho. Agora, a gente que tá aqui falando do futebol do Rio de Janeiro, a nossa prioridade sempre é o futebol do Rio de Janeiro. É bom pro futebol do Rio sempre passar todo mundo, claro, né? E torcer para passar todo mundo e não cair confronto. Carioca, pô, foi tão maneiro quando deu uma vez Flamengo e Vasco, principalmente que foi o problema. Tempo que não tem isso, né, cara? Não tem. Seria maneiro. Vamos colocar dessa um Vasco e Botafogo, um Vasco e Fluminense e Botafogo, que fosse. Muito interessante. Mesmo que não fosse o Flamengo, que é no caso, meu time do coração, uma final carioca. Muito bom, até porque o futebol carioca, ele vem uma crescente ano a ano aí, os últimos 3 campeões da Libertadores. Foi a Flamengo, Botafogo e Fluminense. A capital da América do Sul, em matéria de futebol, é o Rio de Janeiro. Né? Seria lindo, cara. Pro momento que tá vivendo, seria muito bom você ver um Flamengo e Botafogo disputado. Você vê o quão bonito jogou os times do Rio no Mundial. Você vê o Fluminense chegando à semifinal, o Botafogo ganhando do PSG, o Flamengo com a vitória em cima do Chelsea. Eu até brinquei, eu não sou campeão não, mas ganhei do campeão. Então, o futebol carioca, eu esqueci um pouquinho do Palmeiras, que para mim também fez um grande campeonato do mundo. O futebol carioca, ele tá no top no momento do futebol brasileiro. Temos o Flamengo, que para muitos é o melhor elenco. Temos o Botafogo, que é uma potência financeira hoje. Temos o Fluminense, que... surpreende, né? Surpreende. Com pouco que tem. Dizer que o Fluminense tira a lei de pedra. É isso daí. E do nada aparece um moleque lá que encanta também. Isso é interessante, Fluminense. E falta o Vasco entrar para esse cenário, né? Essa engrenagem, né? O Vasco que não tem seguido
esse momento dos times do Rio de estar na ascensão ali, né? E você vê a entrevista do presidente do Vasco, Pedrinho, né? Você vê a gravidade que tá a situação nos bastidores do Vasco, né, cara? O Vasco parece que tá se complicando muito mais. E a torcida, né, sofre. Não adianta fazer protesto, não adianta. Quando é bastidor, meu irmão, problemas dentro do clube, torcida não resolve. Infelizmente, com protesto, xingamento, infelizmente não resolve. A gente torce de algum jeito, né, cara? Interessante seria se o Vasco fizesse o Botafogo, né, se transformasse em SAF. Mas quem que vai... Na verdade, ele se transformou em SAF. Transformou, né? Só que a SAF lá não deu certo. Não deu certo, né? A SAF lá deu errado. E eu costumo falar com os amigos, quando a gente conversa de futebol, que o Vasco ele tem que fazer o que o Flamengo fez. Esquecer os medalhão, durante alguns anos, jogar com jogadores de menos pressão, pegar jogadores em times pequenos. Na média, né? Isso aí, com salários mais baixos. Mas e se cair? Já caiu com jogadores bons. Então, tem que sanar as dívidas para voltar a poder contratar. Né? O Vasco tem uma torcida gigantesca. Torcida linda, cara. Isso aí. Eu costumo dizer que é a mais fanática do Rio de Janeiro. É a do Vasco. Os caras são doentes. A pior fase tá lá, não tá ganhando nada, mas tá lá. Tá lá. Tá lá e eu tenho uns colegas vascaínos. Hoje mesmo eu tava vindo, eu vi duas moças com camisa do Vasco. Elas estavam jogando bola em algum lugar, porque estavam com roupa de jogo, camisa do Vasco, short do Vasco. Eu pensei, rapaz, como é que pode, né? Fiel mesmo. E a torcida do Vasco é uma torcida fiel. Eu costumo brincar que eu, como flamenguista, o jeito que o Vasco tá pra mim é ótimo, porque o rival, pelo menos a minha geração, que eu cresci vendo um Vasco muito bom, o grande rival do Flamengo, pra galera da minha geração, é o Vasco. Eu costumo dizer que o Fluminense é o time que mais bate de frente com o Flamengo em matéria de clássico. É o clássico parece que mais equilibrado, parece Fla-Flu. Mas o time que a gente torce contra é o Vasco. O Vasco já tá lá no fundo e nós estamos torcendo contra o Vasco. Essa rivalidade de Flamengo e Vasco é muito disputada, né? Botafogo até menos, tá indo agora o Botafogo, né? O Botafogo assim, tô falando pro Flamengo. Eu acho que é o menor rivalidade do Rio. É contra o Botafogo. O Botafogo é aquele time assim, mais neutro, né? Não, é interessante que você, igual você falou que é do Vasco, você perguntar pra um vascaíno, qual que é o seu maior rival? Flamengo. Botafogo, qual que é o seu maior rival? Flamengo. Fluminense, rival. Aquele time que você gosta. O Flamengo ele é o rival de todos, né? É o rival de todos. Todo mundo tem essa gana com o Flamengo, entendeu? Quando você olha no Botafogo e Fluminense, parece que não é tanto um clássico mais tranquilo. Não, o Botafogo e Flamengo é muito intranquilo por eles. É igual contra o Atlético. A rivalidade, o Flamengo e Atlético, quem tem rivalidade com a gente é eles, cara. Criaram, né? A gente não tem rivalidade com eles, não. A gente tá nem preocupado com o Atlético, não. Pelo contrário, nós somos mais preocupados com o Cruzeiro, que foi durante muitos anos uma pedra no sapato do Flamengo. Os últimos anos nós demos até sorte, perdemos esse ano o jogo lá, mas a gente vinha de longos anos ganhando deles, né? Dessas últimas fases do Cruzeiro. O Internacional também foi. Com o Inter, né? O Flamengo teve uma sequência com o Inter maneira também. Alguns jogos, Inter e Galo. Com o Grêmio. Esses times assim. Grêmio também Eu costumo dizer que Grêmio e Palmeiras, tirando o Vasco, no Campeonato Brasileiro, principalmente, os times que o Flamengo tem menos dificuldade de ganhar, tanto em casa quanto fora. Sim. Né? Agora, o Fluminense, o Cruzeiro, o Bragantino, uma pedra no sapato do Flamengo, o Vitória de Bragantino. Esse ano nós conseguimos ganhar a primeira lá. Ganhou, né? 2-1. De 6 jogos é a primeira vitória do Flamengo lá, pra você ver como é que é a dificuldade. Mas isso eu acho que faz o Campeonato Brasileiro ser um campeonato tão interessante. Porque se você pegar todos os times, tem um time que é pedra no sapato. Sabe, eu não sei se você vai lembrar, um time que era pedra no sapato do Fluminense, Figueirense. Rapaz, olha que tem, o Figueirense. No Scarpelli lá, né? No campo deles, né? Rapaz, eu lembro desses jogos aí, dava até medo, rapaz. Então, pra você ver como é que é interessante. O Fluminense, muito mais camisa, muito mais tradição, muito mais títulos, mas tinha essa dificuldade. Eu lembro do Flamengo e Paraná. Eu lembro de um 6-2 do Paraná lá. É mesmo? Opa. Que isso, rapaz. Eu não lembro do nome do campo lá, mas foi 6-2. Eu lembro que na época o Flamengo saiu ganhando de 1-0, um gol de pênalti. Eu não lembro se foi o Ibsen que bateu o pênalti, se não me engano foi o Ibsen. Você vê umas dificuldades que o Flamengo tinha. O Flamengo ficou muito tempo para ganhar a primeira do Paraná Clube. Depois ganhou a primeira, não sei se foi na época já que o Paraná também estava naquela queda, né? O Flamengo depois até nem perdeu mais.
Mas você vê que tem uns times com tradição praticamente nenhuma a nível nacional, né? Tem aquela tradição no estado, né? A nível nacional, tradição nenhuma, que são pedras no sapato de times de camisa. Times que disputam Libertadores, que disputam o Campeonato Brasileiro sempre na ponta. Isso dá um charme diferente ao Campeonato Brasileiro, principalmente nas Copas. Né? Porque nas Copas não tem essa não, que o elenco do Flamengo é o melhor e vai chegar. Isso não é garantia. Pelo contrário, às vezes pega um time que tem muito menos elenco, mas a rivalidade é tão grande que acaba equilibrando. O último Vasco e Flamengo foi equilibrado. Foi. E o time do Vasco é o mais fraco do Rio, disparado. E foi um jogo aí equilibradaço. Isso faz o Campeonato Brasileiro ser muito interessante, as rivalidades, né? As rivalidades. Um outro assunto também interessante, aproveitando o Flamengo, situação do Pedro, né, cara? Pedro agora que tá de volta, o assunto também foi encerrado acerca disso, do Felipe Luiz, mas é interessante pra você ver como que é o futebol, né? Camarada, uma semana, tava sendo taxado como um cara que não era profissional, porque não tava treinando, não estava realizando suas atividades. No Fla-Flu, você vê, tem coisa que acontece só com o Fluminense também, né? O Fluminense vai lá e ressuscita o Pedro de novo. E desde então, Pedro volta a ser titular do Flamengo. Na sua opinião aí, o que você acha sobre esse enredo todo, dessa história que aconteceu? Quem que foi o culpado, quem errou, precisava tornar público o que aconteceu? E falar sobre o futebol, né, cara? Como esses altos e baixos. Uma semana o cara é criticado, na outra o cara é herói. E aí? Ressuscitou ele em termo, né? Acho que tirou ele do coma. Porque o Pedro continua numa dificuldade tá ruim ainda. Muito grande de jogar a bola que ele jogou. Eu só não gostei do lance de tornar público. Eu acho que essas coisas têm que ser resolvidas nos bastidores, no interno do clube. O Pedro, ele depois que ele vem da lesão, ele teve um jogo muito bom, né? Ele entrou, fez gol. Eu não estou lembrado contra quem que foi, mas eu lembro que ele entrou, fez o gol, mas depois daquele jogo, ele vem caindo. Aí que chegou a notícia que ele não estava treinando, né, se dedicando como os outros, que os scouts dele lá no treino era o pior de todos. Aí um jogador que ele já é lento, porque é muito grande, né, um jogador já mais pesado mesmo, começa a não se dedicar nos treinos, a tendência é ele ficar fisicamente muito abaixo dos outros. E isso que eu acho que aconteceu e que tem dificultado o Pedro, o futebol do Pedro. É um camisa 9 top, né, cara? Não, também é o melhor. O Pedro é muito bom. Do Brasil, brasileiro, ele é o melhor, com certeza, centroavante. Não está vivendo o momento de ser o melhor. Pelo contrário. Hoje você pode... Eu acho que até o Yuri Alberto, que jogou um jogo aí, já está jogando melhor que ele. O Pedro. Voltou de lesão, né? Uma lesão. O Pedro realmente ele tá muito fora de forma, mas eu não, o lance do expor o atleta eu não aprovo. Não vou dizer quem que tá certo, quem que tá errado, mas eu não acho legal a exposição. Até porque o atleta, jogador, ele é pai, ele é filho, ele é irmão. Realmente, talvez o cara não pode não estar passando um momento bom. Exatamente. Né? Então, como a gente também, né? O cara é ser humano. Exatamente, tem que ser resolvido no interno. Saber o que está acontecendo, o que está levando a isso e tentar dentro do interno resolver. Se não for resolvido, afasta. Aí sim, afasta o jogador. E o ruim que veio do próprio Felipe Luiz, né, cara? Parece que até uma facada também, o jogador parece que sente mais, né? Quando é presidente, você até entende, né? Porque é o treinador que tá contigo ali, né? Treinador, ainda mais já jogou junto, sabe como que é. Por exemplo, tem o Gabigol. O Gabigol teve aquela história toda, enredo, mas nunca teve um técnico pra falar, igual expôs o Pedro, né? Você vê a situação do Pedro, foi grave, pô. O Gabigol fez o que fez ali, aqueles altos e baixos, aquelas polêmicas todas, mas nunca teve negócio igual do Pedro. O Gabigol, acho que o lance dos gols nas duas Libertadores deu uma blindada nele, né? Deu uma blindada. Ou seja, ele só deixaram ele ir porque já estava insustentável mesmo, né? E aquele jogo do Galo ele selou, né? Ele foi esperto, cara. Ele saiu. Ainda conseguiu meteu 2 gols ainda. Sair por cima. Tava mal demais, tava cara. Muito mal. Então, mas é o que o Pedro tem que fazer, né? É demonstrar em campo. Porque o jogador ele demonstra em campo. Não adianta você falar bem na entrevista. Igual, acho que era Luiz Alberto, do Fluminense, que dava umas entrevistas boas. Luiz Alberto? Um zagueiro. Acho que é isso mesmo. Era Luiz Alberto, meu nome.
Eu gostava de ver ele nas entrevistas, mas falava bem, rapaz. Mas na hora de jogar, não jogava o futebol que jogava, pelo contrário, ia nas costas do Thiago. Certo? Aí não adianta. Certo? Então você tem que mostrar em campo o futebol e assim mudar. Porque isso acontece, igual vamos colocar o Cano de 2023. Mudou muito. Claro. A idade vai chegando, o preparo do cara vai... Hoje é irreconhecível. Isso, aí ele machuca, você já não é um garoto, já é difícil de voltar no mesmo ritmo. A gente entende isso aí. Só que quando você vê o cara no treino, tá se dedicando, tá se esforçando, aí o cara não tá rendendo por causa de outras coisas, não por causa da falta de dedicação. Acho que é isso que pesou no lado do lance do Pedro. Porque ele não tava se dedicando o suficiente, né? E tem aquele momento também, né, cara? Eu acho que tem tempo que você precisa sair também. Eu acho que muito tempo num time parece que é uma hora vai te quebrar. Por exemplo, o Cano. Fez uma temporada excelente, herói da Libertadores também. Aquele ano dele foi impecável. Tudo que o cara fazia dava certo. Um chute lá do meio da rua, do campo, tava dando certo. Hoje, a torcida pede pro cara ir embora, mano. Pelo que ele fez, entende? Melhor guardar as lembranças boas, porque infelizmente o que ele tá fazendo esse ano... meteu um gol ali, mas não... Você vê que não tá aquelas coisas, entende? Ele chegou, acho que naquele momento da carreira que o futebol realmente tá... É melhor, entendeu? Acha um time, guarda o que fez aqui, uma história bonita. Deixa a história, né? Pra você ver o Ganso também. O Ganso nem entra hoje. É outro jogador que eu acho também que a sequência de lesão... Sequência. E já não é garoto o jeito mais, também dele. O Ganso tem o quê? Acho que 33? 35, acho. Então, você já tá velho já. Então, aí vem um monte de lesão, um jogador de 35 anos, não vai conseguir. E o Ganso nunca foi aquele jogador na boa fase que voltava pra marcar. Imagina quando o cara é lento, é muito toquinho que o treinador não gosta, pô. Porque o Ganso ele sempre foi muito técnico, né? Hoje ele é banco e quase nem entra direito. Ele entrou esse último jogo, mas olha lá. No Mundial ele não fez um jogo, pô. Só fez um. E você vê, o Fluminense é aguerrido. Por quê? Porque todo mundo tava correndo. E futebol hoje em dia, se não correr, fica difícil. O futebol tá muito físico. Então tem que correr mesmo. John Arias, cresce na Europa, você acha? Tem tudo pra crescer, né? John Arias é bom. Cheguei a falar aqui que, pra mim, do Brasil... O time é bom? Você acha que é uma vitrine boa pro Wolverhampton? Não, o Wolverhampton em si não. Mas é uma vitrine pra sair pra um time melhor do próprio campeonato inglês, né? Tem como chance. Ele se destacar no Wolverhampton, com certeza. Mas não é o time assim, vai brigar lá na frente, não vai. O Wolverhampton, pelo contrário, dos campeonatos que eu vi, eu nunca vi o Wolverhampton brigar Nada. Com o Big Six, por exemplo, lá com os 6 maiores, né? Nunca vi. Então, acredito, assim, meio de tabela mesmo ali, né? Mas tem como ele aparecer para os outros, né? E o Arias, ele mostrou no Mundial que ele é ruim de ser marcado. Ele é muito forte, ele é muito rápido. Né? Tem o seu lado técnico também. Na sua opinião, você acha quem vinga mais aí nessas saídas que teve? Igor Jesus, Gerson ou Arias? Eu acho que o Arias. Porque cara que, tipo assim, você vai lembrar, você vai acompanhar. O Gerson, pra mim, foi pra um campeonato que não deveria... Você vê até a cara dele tá triste, né? Campeonato russo. Você tá de brincadeira. Eu acho que ele não deveria ter ido. Ele deveria ter ficado no Flamengo, tentado ir pro Mundial, né, cara? Que seria uma vitrine danada. E depois, aí quer ganhar dinheiro, arruma lá no mundo árabe, lá em qualquer outro lugar, e vai. Mas é claro, a escolha dele é pessoal, né, cara? É direito dele, ele escolheu, mas eu acho que não. Por mais que ele jogue bem, ele não vai estar em destaque no campeonato. Assim, se fosse para apostar, o Arias, pela idade, né, pelo jogador que é mesmo, é um jogador que ele não... Por exemplo, meu time é fraco. Eu consigo me destacar nesse time fraco. Se nós pegarmos o Fluminense contra a Inter, por exemplo, o time do Inter, na verdade, é um time muito melhor do que o Fluminense. Para mim, a Inter é melhor do que todos os times do Brasil que foram. Mas o Fluminense tava mal, que jogava a bola no homem lá, e ele dá um calor na zaga mesmo. É chato. É chato demais. O Igor Jesus... O Jesus, ele depende muito do restante do time também, né? O time que ele foi é o... Eu não sei falar o nome do time, mas eu sei qual que é. Então, eu não lembro o time que o Igor Jesus foi. É um time que o Scarpa foi, se não me engano, uma época aí. É o Nottingham Forest? Eu acho que é esse aí. Quase certeza. O Scarpa da Inglaterra? Isso. É o Nottingham. Eu acho que foi esse time, se eu não me engano. Bicampeão da Champions League, sabia dessa? Sabia não, rapaz. Nottingham Forest. São jogadores que saem. O Wesley também, né? Saiu pro Roma, então, pra Roma. Foi pra Roma. A Roma tirando os grandes, né? É a Roma, é o mediano ali da Itália. Da Itália. Eu tava lendo sobre a estreia dele, que ele estreou bem. O Wesley é um jogador jovem,
rápido. Eu acho que tem pouca inteligência no futebol, mas ele tem muito do restante. Ele é muito rápido, é forte assim no ataque, né? Ele é muito forte no ataque, então acho que tem tudo para se dar bem lá. Não sei se vai ser jogador de ponta, até porque lateral é muito complicado, cara, mas eu acho que ele tem grande chance de ser destaque, pelo menos na Roma ele tem grande chance. Dá pra crescer pela idade também, né? Porque ele é muito jovem, e ele tem muito para amadurecer, tem muito para melhorar, então eu acredito muito nele, mas assim, se fosse apostar, qual o jogador que você acha que... O Arias pela posição também. O ataque você aparece mais automaticamente, né? Você está muito perto do gol, muito perto do passe do gol. Então a tendência é se destacar muito. Mas tirando o Arias, eu acho que o Wesley tem muita condição de destaque pela idade, principalmente. Que ele ainda vai evoluir. Pela posição também, tem posição... É uma posição que você não vê hoje em dia grandes jogadores, como nós já vimos anteriormente. Na Europa, você não vê tanto lateral bom. Lateral de qualidade. Então, acho que tem sim. Ele é muito rápido. Falta um pouquinho mais de maturidade na hora da decisão da jogada. Os fundamentos, igual o cruzamento, por exemplo, ele é muito fraco nos cruzamentos. Acho que é coisas pela idade que ele ainda pode melhorar muito. Então, eu acho que tem condições sim de se destacar. Para fechar, rodada do Brasileiro, final de semana agora, Fluminense e Grêmio. Quem ganha? No Rio? Fluminense. O Grêmio tá ganhando de ninguém. Tá ganhando de ninguém. 2x0 Fluminense, hein? Agravem aí. Vou postar isso aí. 2x0 Fluminense. Ceará e Flamengo. Lá, eu já falei hoje, lá conversando com a rapaziada, quer ser campeão, não pode perder pro Ceará lá. De jeito nenhum. O Flamengo tem que ganhar lá. Flamengo completo, eu aposto na vitória do Flamengo lá. Jogão, Botafogo e Cruzeiro. Dentro de casa, Botafogo. Botafogo. Você acha? Botafogo. E já pra tirar o Cruzeiro dali de uma vez. E essa vitória pro Botafogo é muito importante pro Botafogo ir chegando. Porque vamos dar um exemplo que ganhe Fluminense, ganhe ali Palmeiras, ganhe o Flamengo, aí o Botafogo se dá o luxo de perder pro Cruzeiro. Aí dá ruim. Eu acho que vai ser jogo bom. Eu acho que vai ser um empate. Bom, até porque os dois, tem cara de empate. Os dois times são muito rápidos, muito jovens, né? Perder o Botafogo não perde não, mas empate. Mas eu cravo o Botafogo. Eu acho que é empate. Nessa eu sou Botafogo. 1x1. Tô falando placar exato. Fala o placar exato aí pra ver que dá certo. Botafogo e Cruzeiro? 2x1 Botafogo. 2x1. 1x1. Fluminense e Grêmio, placar exato? 2x1 Fluminense. Flamengo e Ceará? 2x1 Flamengo. 2x0 Flamengo aí. E o último jogo, Mirassol e Vasco. Jogaço, hein? 2x0 Mirassol, sem choro e sem vela, não tem caô. O cara acabou de falar que torce pelo futebol do Vasco, aí não tem como, velho. Eu vi o jogo do Mirassol, o futebol é loucura, às vezes o Vasco vai lá e ganha, mas vamos analisar. Não, o Mirassol é Mirassol, cara. Tá representando bem, demais. Tá surpreendendo, né? Tá em sétimo, se eu não me engano. Com 2 jogos a menos. Ele tá com 25 pontos, o São Paulo tem 22, mas ele tem 2 jogos a menos que o São Paulo. E é um time que você não vê que não tem nenhuma estrela, né, cara? Não. Tem o Reinaldo ali que é cotidiano de alguns times aí. É o que eu falo que o Vasco mete gol direto. É isso que o Vasco tem que fazer. Pegar um jogador desse, né? O torcedor, o clube tem muito preconceito. Fulano muito rodado, não vai. Paê. Tá de sacanagem. Cara que nunca foi campeão. Eu queria o Reinaldo no Fluminense. Eu acho um bom lateral. Tem gente que não gosta dele, mas eu gosto. Hoje no Flamengo, o lateral esquerdo não ia querer. Não ia querer, não precisa. Tem 3 bons laterais, mas o Reinaldo é um bom jogador, com certeza. Daria na grande maioria do time. Era titular em quase todos. Exatamente. Mas você vê um time que... Eu sou futebol do Rio, mas eu não sou maluco. Então, Mirassol 2x0. 2x1 Mirassol. Acho que o Vasco faz o gol de cabeça do Converrete aí, faz. Então... O gol do milagre. Gol do milagre, aquele golzinho, né? Gol do pirata. Tá certo. Mas é isso aí, né? Agradecer a todos aí que têm chegado junto com a gente, através de curtidas, comentários, compartilhamentos. Tem muita gente, né, abraçando o nosso canal aí, Conexão Cast, né? Que tem o pastor Gustavo Medeiros, a Suelen também com o seu quadro, e a gente aqui com um panorama do futebol. E a gente tenta, né, trazer tudo junto. Futebol, a Bíblia, quem gosta também. Tem público pra tudo, né? Tem público ali das mulheres, tem gente que não gosta de futebol, mas gosta da Bíblia. Tem gente que não lê tanta Bíblia, né? Mas futebol. Eu já gosto dos dois. Eu gosto dos dois também. Mas é interessante a gente fazer essa junção e é interessante que um público vá alcançando o outro. Quem tá assistindo ali, que veio pelo Gustavo, que veio pela Suelen,
tá vindo também interagir conosco. Então, muito obrigado. Dá dicas pra gente também no nosso comentário, quais assuntos que vocês querem, um convidado também, que seria interessante. E agradecer a todos aí pela moral que vocês dão aí. É isso aí, galera. E lembrando a vocês, ó, Tem que lembrar. graças a Deus, recuperei o canal, né? VAR CBM Esporte. E domingo estaremos no Campo do Boa Sorte. Vamos lá estar junto com a galera do Brameiros, né, cara? 10h30, vamos estar lá gravando um jogo lá. Você entre lá, se você tiver a oportunidade, entre lá no canal, vê que nós estamos aí junto com o futebol de várzea. E vamos, a partir da semana que vem, estar também gravando outros esportes, né? Estivemos já conversando com alguns amigos aí no judô, no taekwondo, no kickboxer, né? O vôlei de areia aí, né? Sim. Que é o vôlei de praia aí, mas o nosso aqui não tem praia, né? Mas estivemos aí conversando e em breve estaremos tendo novidades. Vamos ser, sim. Abrangiu outros esportes aqui de Barra Mansa e dá essa moral pro esporte amador de Barra Mansa, domingo, 10h30, no Campo do Boa Sorte. Galera, valeu aí mesmo aí. Tamo junto, hein? Valeu, até a próxima.